Juliano Barbosa Alves, fundador da empresa Oníria, um dos fundadores da Abra Games, atual gerente de marketing da Intel. Meu nome é Luiz Sacuda, eu sou do projeto do FAP Games, lá, que o Marcelo do BNDES falou para vocês. Então, eu sou pesquisador de games, já fui empreendedor, já ajudei empreendedor a ajudar investidor a ajudar empreendedor, e vários outros papéis na área de empreendedorismo. Sou professor de empreendedorismo também. E estou na Abra Games também. Eu sou o Gerson de Souza, sou gerente executivo da Abra Games e consultor da Square Enix. Você teve uma carreirinha também. Tem uma carreira internacional até que meio longa, né? 8, quase 9 anos no mercado de games internacional, e estou trazendo agora essa experiência aqui para o Brasil para compartilhar com o pessoal daqui, com os companheiros da indústria daqui, e ajudar a indústria a desenvolver com ajuda. O objetivo da nossa não é uma palestra, na realidade é mais uma conversa informal, em que a gente possa discutir com vocês ideias, curiosidades, demandas, trocar processos que a gente está fazendo. Só para a gente poder ter uma ideia geral aqui do público, quem já tem empresa de games? Ok? Continua com a mão levantada, vamos ver uma coisinha. Qual empresa de games tem mais de 5 anos? Ok. Isso aqui é um bom exemplo do que acontece. Tá? Só para vocês souberem, vocês não viram o quadro, mas praticamente todos vocês são GDs, e só tem 2 que ficaram com a mão levantada. Tá? Então, só para... Por que a gente colocou aqui um Word aqui aberto? Porque isso aqui é a maneira como a gente começa uma empresa de games. Tudo uma página em branco, em que você não tem ideia do que você quer, mas você tem ideia de que você gosta de jogar games, que é uma grande característica, né? A grande diferença do empreendedor da área de jogos é que ele adora fazer jogos, ele gosta de produzir, né? Tanto é que a outra pergunta que eu falei para vocês: quantos de vocês que têm empresas de games que são da área de administração ou de negócios? 1. Mais alguém? Essa é outra característica. Quantos de vocês são da área técnica? Programação. Essa é uma grande realidade. E arte. Eu acho que um dos pontos importantes, para a gente poder já começar a discussão, é exatamente essa questão. Você está criando uma empresa. A empresa tem poucos anos. A primeira coisa que você tem que fazer: faça uma equipe multidisciplinar. Não deixe uma equipe formada só por artistas ou só por programadores. Eu sei que eu participei, a minha primeira visita na GC Games Convention na Alemanha foi por causa do apoio do governo, isso em 2004, que a gente foi para lá a primeira vez, e porque não tinha aqui no Brasil. Ninguém vinha para o Brasil para falar, o Brasil não era nada. Hoje, gente, aí eu estou falando por conhecimento, até mesmo por causa do que eu estou vendo dentro da própria Intel, o Brasil é visto como um mercado de desenvolvedores, um mercado de consumidores. Então você não vai ver alguém da Square vindo para cá para falar assim: quero comprar o seu jogo para vender no Japão. Não, ele já tem os jogos dele sendo vendidos no Japão. Ele não precisa vender no Japão. Ele quer pegar um desenvolvedor nacional para desenvolver jogo para vender para o Brasil. Porque o Brasil tem mercado. O que não tem hoje é maneiras de distribuição. Isso está sendo estruturado. Gente que vai colocar esse produto no mercado, isso está sendo estruturado. Com a chegada das publicadoras, com a chegada das distribuidoras, com a chegada... Hoje eu conheço empresas que trabalham com games que não produzem nada. Eles fazem o quê? Eles fazem localização, eles fazem compliance, eles fazem toda a organização de empresas, eles fazem a parte de business. Ou seja, eles não estão fazendo games em si, no desenvolvimento, mas estão trabalhando com games. Eles fazem parte dessa escala que, por muitos anos, a gente não tinha ninguém. A gente era só o desenvolvedor sozinho, Forever Alone lá, lutando para poder vender o projeto para o vizinho. Que era complicado. Tem uma coisa que o Juliano levantou aqui, que acho que é legal pegar o gancho. Aproveitem dinheiros que existem por aí. Às vezes, o melhor é sempre o do cliente, óbvio, né? Mas você tem formas de conseguir... tem verba do governo para internacionalização. Então, às vezes, você não é integral, mas, de repente, às vezes é integral, às vezes você tem paga metade, você paga metade, enfim, você tem às vezes uma divisão de curso, mas você tem um subsídio muito forte. Agora a Abra Games completando, a Abra Games está fechando parceria com a Apex
para a exportação dos nossos produtos aqui, dos games nacionais. Então, a ajuda vai ser grande, né? Acho que vai ser bem maior que 50%. Vai ser bem... Para o desenvolvedor vai ser um custo muito mínimo para ir para a Europa, para ir para os Estados Unidos e mostrar o seu trabalho lá. Mas vamos lá, a gente tem que lembrar uma coisa. Quem já pegou recurso do CNPq ou do FINEP? Aqui. FAPESP. Do BNDES? Something. Pouquíssimas pessoas. Existe. Gente, existe. Existe recurso do governo a fundo perdido. O dinheiro a fundo perdido é o dinheiro que você pega do governo, desenvolve o projeto e você devolve... Recurso não reembolsável. Recursos não reembolsáveis. Recursos não reembolsáveis. Em que você não devolve o dinheiro, você devolve o resultado do projeto. E, gente, isso já existe desde que eu fundei minha empresa há 12 anos atrás. Ou seja, a Onira, ela começou com um projeto do governo do CNPq, em que a gente conseguiu R$120 mil para poder pagar uma biblioteca de livros técnicos e viagens em que a gente veio para o Rio de Janeiro e teve a ideia de abrir a Abra Games. E lembrem do seguinte, que às vezes não vocês têm que sempre pensar, no curto, médio e longo prazo. E no longo prazo, às vezes, vocês têm que construir competências e ter parceiros que vocês não têm. E, às vezes, você fazer alguns projetos que não são exatamente projetos sonhos, mas que desenvolvem essas competências, esses relacionamentos via esses projetos subsidiados ou com recurso não reembolsável, isso também, às vezes, ajuda a manter a sua equipe sendo remunerada entre um jogo e outro. Enfim, você tem que também... ter um portfólio de coisas que garanta a sobrevivência da sua empresa a médio e longo prazo. Né? Então, dá trabalho, demora, um monte de papel, demora para submeter, demora para responder. Às vezes, depois eles respondem, querem mais detalhamento, eles querem que mude, enfim, pode demorar. Mas, assim, depois que você entra no ciclo, fica mais fácil. E tem bastante gente que já fez isso, não necessariamente da área de games, mas na área de software tem um monte de gente. Mesmo, conversem com essas pessoas. Mas como é que eu vou conversar? Não, está lá no site quem que é dinheiro público, o dinheiro público tem que prestar contas. Então, está lá no site quem que recebeu. Você pode ir lá e perguntar, e aí, como é que foi? Você contratou consultor para te ajudar? Ou não? Você fez sozinho? Enfim, você tem o Cietec, tem um pessoal do Cietec que só faz isso, só ajuda as empresas incubadas a conseguir dinheiro de licitação. Né? Compras públicas também, aí outra coisa, mas enfim, tem um monte de coisa que o pessoal às vezes tem um preconceito de não quero nada com o governo só atrapalha, etc. Não. Governo não é um negócio muito simples, mas ele pode te ajudar. Então, você tem que saber como, às vezes não vale a pena pelo momento da empresa, mas às vezes vale muito a pena. Isso pode fazer a diferença de você mudar, de continuar vivo. Uma coisa que é importante, uma vez que isso inclusive quem me contou foi uma professora da UEL, a professora Jandira, que é pós-doutora, que ela mesmo me ensinou esse pensamento. Uma vez que você faz um projeto que é aceito pelo governo, o projeto já está pronto. Na realidade, você já sabe como modelar ele para fazer um próximo projeto. Então, quando abrir um novo edital, você usa o mesmo projeto como referência e cria um projeto melhor. Ou seja, à medida que cada edital vai abrindo e você vai fazendo um novo projeto, você tem um projeto melhor. É como se você estivesse realmente fazendo um plano de negócio para um negócio. Você faz o plano de negócio, ele está bom, ele é aceito? Sim. No próximo plano de negócio que você for fazer, você vai ter que ir com ele melhor. E aí você vai acumulando conhecimento, acumulando conteúdo e, consequentemente, você consegue pegar. Tanto é que você vê isso, as empresas que trabalham hoje com captação de recursos do governo, que trabalham com captação de recursos de grupos, de angels, etc., eles estão muito acostumados, eles sabem como trabalhar com isso. Eles sabem como vender a ideia, eles sabem como fazer o negócio. Isso que é diferencial. Né? Vamos abrir para perguntas. Vamos. Eu acho importante, a gente está fazendo um bate-papo geral, comentando com vocês assim, en passant, é interessante a gente escutar um pouco de vocês.
aproveitando um pouco a experiência de anos do Gerson na Inglaterra, vendo o mercado de jogos acontecendo lá, o conhecimento do Sakuda na área de investimento, na área de administração, o meu conhecimento por ter aberto e mantido uma empresa que trabalhou com Petrobras, com Vale e com outras grandes empresas no Brasil, a gente gostaria de abrir a pergunta para vocês e começar a discutir dentro daquilo que vocês estão vivenciando hoje na empresa de vocês. Então pega lá o pessoal, os nossos amigos que estão aí há mais de 5 anos também. Exatamente, que querem expor alguma coisa também. Peguem lá algum problema cabeludo. Primeiro, eu gostaria de agradecer a todo mundo, o pessoal que está aqui, aproveitando essa oportunidade, porque uma oportunidade dessa, aqui no Brasil, é uma coisa assim, muito, sabe, é uma coisa histórica. E muita gente, imagina quantos desenvolvedores poderiam estar aqui e não estão porque não souberam aproveitar. Então, pelo menos vocês já estão com um passo à frente de muitos outros desenvolvedores, sabe? Porque ficar dentro do estúdio lá não vai buscar negócio, sabe? O negócio é ir nesses eventos, nessas oportunidades, é onde vocês vão conhecer pessoas e muitos negócios podem nascer de contatos mesmo. Por exemplo, a gente perguntou do SB Games, 3 pessoas levantaram a mão, só. O SB Games tinha 1.200 desenvolvedores reunidos, tinha 8.000 visitantes. Ele foi histórico. E o cara do Paradox estava lá. Exatamente, tinha um monte de gente. Ano que vem, a gente espera fazer um evento maior ainda. E assim por diante. Ou seja, não percam a oportunidade de conversar com quem também está passando pela mesma coisa com vocês. Ou pior, quem já passou e já solucionou isso. Que às vezes ele te dá algum caminho que você vai deixar de perder dinheiro, às vezes, ou tempo para isso. Vamos abrir para perguntas agora, para a gente já ir conversando em cima disso. Quem é a primeira vítima? Lá, depois aqui. Tem ali, aqui. Tudo bom? Meu nome é Wagner, eu faço parte da VNV Games, a gente também é independente, está um pouco mais de um ano, quase dois, vai fazer 2 anos agora. E vocês comentaram do BNDES, inclusive a gente viu uma palestra fugiu o nome dele agora, Gerson. Isso, ele veio fazer uma palestra aqui, falando, né, que eles estão com um plano para o ano que vem fazer uma pesquisa no Brasil inteiro. Esse é o Marcelo. Esse é o Marcelo? Um deles. Não, tudo bem. Estava aí, ele comentou que eu achei uma ideia muito boa, porque eles querem tentar, tanto que eles falaram que já baixou muito o investimento que eles arriscaram, que era de 10 milhões, parece, já caiu para 1 milhão. A gente tentou procurar o BNDES, mas aí, devido às limitações, que eles exigem que a empresa tenha pelo menos 2 anos e blá, blá, blá. E aí a gente já, se precisasse de um recurso do BNDES, já morreria a empresa. Né? Não, aí vamos seguir o caminho. Primeiro passo é pegar recurso do CNPq. CNPq é o mais fácil, você consegue pegar recurso dentro da universidade mesmo, um professor faz o projeto, você desenvolve, vem bolsa direto para você, tem gente trabalhando. É o mais fácil. Segundo passo é o FINEP. Aí tem vários editais que abrem do FINEP constantemente. Gente, tem edital do FINEP que abre para a área de saúde, que você olha lá e fala, nossa, um game encaixa aqui. Porque está lá educação para a área de saúde. Aí você consegue encaixar um game, por exemplo, um projeto lá. Terceiro passo é o BNDES. Antes do BNDES, entre o FINEP e o BNDES, você pode pegar dinheiro do banco. Só que daí a tua empresa já está num nível que você consegue chegar no banco, que daí, na realidade, passou dos 2 anos, porque quando você começa a poder negociar com um banco taxas menores de juros, a tua empresa já tem que estar com mais de 3 anos. Tem uma coisa do BNDES que é um pouco mais simples, que é o cartão BNDES. Ah, sim. Que isso é legal, tem um uso restrito, né? Mas isso já ajuda bastante porque é bem menos, enfim, o juro é bom e é bem menos complicado. Tanto compra de equipamento quanto venda do seu produto para uma linha de pessoal. E é bacana o que vocês falaram de estar presente, sair do escritório mesmo, lá do estúdio, para vir aqui por causa disso, que nem vocês comentaram do CNPq agora. Eu, para ser sincero, até pode ser ignorância minha de não ter procurado isso antes, mas eu não conhecia. Tem várias modalidades lá, né? Então, por exemplo, você tem desde que é o mais tradicional, esse tipo de coisa que o Juliano falou, você tem algumas modalidades onde o pesquisador da universidade pode trabalhar um tempo na empresa, desenvolvendo um projeto junto, e aí quem paga a bolsa o dinheiro nem passa por você, ele vai direto para o pesquisador, mas você consegue alocar um pesquisador, um doutor, volta e meia, num projeto seu. Então, você tem várias modalidades.
né? Só para, acho que o Marcelo falou bastante com certo detalhe até na fala dele sobre a pesquisa, né? Então a pesquisa, só para quem não estava, eu estou na equipe de pesquisa aqui lá pela USP. É uma equipe grande e tal, vai durar 12 meses e a gente vai ver as cadeias globais de valor, como é que são as cadeias globais de valor de games, e as políticas públicas de diversos lugares do mundo e tentar fazer sugestões de políticas públicas para o Brasil. Tá? Então, aí vale a pena tentar pegar uma das coisas, por exemplo, que em políticas públicas de fora ficou muito claro que não é só fazer com que tenha novas empresas, porque empresas pequenas é legal, tal, não sei o quê, mas o problema é você pegar as empresas que sobrevivem, por exemplo, 5 anos e tirar eles de um patamar de 6, 7 dígitos e botar para, ou seja, até uns 2 milhões em geral, que o pessoal acaba faturando. Não, tem que subir e virar média empresa, entendeu? Como é que vira média empresa? E por quê? Porque uma média empresa consegue pegar desenvolver projetos muito mais complexos, e aí sim vão agregar mais valor, vão gerar empregos melhores, etc, etc. Comenta quanto que vai numa média empresa. Muito bom. Obrigado. Média empresa tem que ser pelo menos uns 20 milhões, né? Senão não É importante a gente pensar nisso, viu? A gente fica pensando em pequena empresa, média empresa é 20 milhões. 10, 20 milhões aí é um valor pouco. Até uns 10 é pequena. Pode falar. Não, eu só queria emendar a pergunta dele. Eu vi assim do BNDES e de outros, eles investem mais em equipamento ou dá para investir em pessoas? Porque às vezes você está, igual vocês falaram da transição de projeto, você está entre um e o outro e de repente você não tem dinheiro para pagar o pessoal nessa média aí, quando você está nesse meio, entendeu? Por isso que eu comentei. CNPq, por exemplo, grande maioria do resultado do CNPq é bolsa. Ah, tá. Aí é poder pagar equipamento, é pessoal. E aí você chega para uma universidade, a melhor dica que eu dou para vocês, quer saber como é que consegue recurso do CNPq ou do FINEP? Busca uma incubadora tecnológica, eles têm todo o processo, o próprio CNPq e o próprio FINEP dão todo o treinamento para eles mesmo, porque o interesse é fundo de investimento nacional, é realmente para ajudar as empresas nacionais, as empresas de desenvolvimento, então é o melhor caminho. O BNDES já é um processo diferenciado, vamos pegar recurso para poder construir uma máquina para poder vender, vamos pegar o recurso para poder levar uma equipe para poder fazer. Ele foge um pouco disso, não é poder pagar o pessoal. Porque normalmente quem pega recurso do BNDES já tem recurso vindo de outro lugar, não precisa poder pagar a equipe. Entendeu? Obrigado. Então por isso que normalmente não encaixa. Para fluxo, esse tipo de problema é banco mesmo, não tem jeito. Tá? Agora, aqui em São Paulo, acho que vale a pena destacar um programa chamado PIP. Tá? PIP. Deixa eu escrever até. Bom, depois eu escrevo lá, PIP. Mas, enfim. Esse programa teve um reajuste, eu não vou saber direito o valor exato, mas na primeira fase era 120, deve ser uns 150 mil de recursos não reembolsáveis. Segunda fase era 500 mil reais, deve ter sido reajustado para uns 600, 700 provavelmente. Tá? Então, é um volume interessante, vamos lá, mais do que o faturamento de muita gente aqui na sala. Então, para um projeto de 1 ano, para desenvolver tecnologia, para desenvolver ou seja, seria para desenvolvimento de novos produtos, mas eles têm uma preocupação muito grande que, junto com isso, vem um plano de negócio. Né? Eles querem que não só você saiba desenvolver o produto, mas que você saiba que ganhar dinheiro com esse produto e que lá para frente você não precise tanto deles para sobreviver. Segunda pergunta aqui, daí terceira lá. Tinha um cara aqui na frente há um tempinho. O livro tá bom? Bom dia, eu sou o Marcelo, sou integrante da Tal Studio. Né, Como? Só um pouquinho mais perto do microfone, mais alto. Meu nome é Marcelo, eu sou integrante da Tal Studio. E nesses dias todos que eu estou aqui no evento, eu vi bastante gente falando dos modelos de negócio, né? Freemium, free to play, in-app purchase, um monte de modelo de negócio, mercado de mobile, tudo. Eu quase não vi ninguém falar do mercado de PC e, inclusive, eu vi gente falando que acredita, né, que o mercado de PC e de console está decaindo gradativamente.
E eu queria saber de vocês alguma perspectiva para o mercado de PC, porque eu não veio falar nada sobre a distribuição digital. Muita gente sabe que o mercado de varejo, de fato, está decaindo, por questão de logística, talvez, mas existe a distribuição digital e eu gostaria de ouvir de vocês assim, que perspectivas que tem para o desenvolvedor independente brasileiro que faz jogo para PC de conseguir alguma coisa nesse mercado através da distribuição digital, inclusive aqui no Brasil. E assim, só para ter um parâmetro, a gente conhece algumas vias, né? Steam e tem o Nuvem, que é brasileiro, e a gente também investiu no Ouya, que é o novo console que está chegando. E então, assim, que perspectivas que tem para isso, assim, com a experiência de vocês, décadas no mercado, uma década? Eu acho assim, não está diminuindo. Na realidade, é porque agora a gente tem a bola da vez, que é o mercado de mobile. Né? Então, está todo mundo falando do mercado de mobile, mas o PC não tem diminuído. Na verdade, ele tem crescido também agora e tem ido para nichos. Né? Então, depende muito daquilo que você está buscando como teu projeto para poder vender. Porque eu vejo muita empresa hoje sobrevivendo com jogos para PC, só que no Brasil... Só que eles estão trabalhando muito com nichos. Eu tenho por exemplo, a Joy Street, por exemplo. O game deles, inerentemente, é um game online, mas roda para PC, mas é focado para o nicho de educação. Eles têm lá mais de 100 mil estudantes jogando o game deles, que é uma Olimpíada, e eles negociaram diretamente com o governo do Estado, por exemplo, onde compra esse material. A Uniria trabalha só com o desenvolvimento de jogos para PC, simuladores para PC, mas são específicos para empresas. E eles conseguem um projeto ter uma rentabilidade às vezes maior do que você ter um game que vendeu 20 mil cópias no mercado tradicional. Então depende muito como... A tua pergunta é boa, mas ela é muito ampla. Então eu poderia depois sentar com vocês e entender melhor o que você está pensando nisso para a gente poder colocar. Mas sim, o mercado tem mercado para o Brasil trabalhar com isso. Essa coisa de análise de mercado, crescimento, de diminuição, varia muito, é bem complexo, sabe? Varia muito de ponto de vista. Você está comparado com o quê? Está crescendo, mas comparado com o quê? Está diminuindo, está tomando mais espaço. Depende de pontos de referências, ângulos, sabe, de pontos de vista. Então é meio complexo, mas eu acho que o mercado... Existe mercado, sim, e tá... Não existe. Aí que eu falei, depende muito daquilo que você está falando. A gente tem que analisar cada caso, mas tem mercado e tem oportunidade para o brasileiro em si desenvolver, sim. Né? Só que, óbvio, se você quer... A última fala do último palestrante foi qual? Comecem com projetos mais simples. Qual que é o projeto mais simples? Vamos trabalhar com web. Vamos colocar um jogo, por exemplo, numa rede social. Eu já tenho público, eu tenho um tempo menor. Porque é aquilo que o Sakuda falou. Não adianta você querer fazer um Final Fantasy. A Uniria fez isso. Por 2 anos a Uniria falou, vamos fazer um jogo, mega jogo. Gente, não dá para você fazer um Final Fantasy com 3 pessoas na garagem de casa. Começa pequeno. Se você quer fazer um Porsche, antes faz um Fuca. Difícil, já começa devagar, depois chegar no projeto grande. O problema é que essa visão já começa nas universidades, né? Quando a gente estuda muito nas universidades, falando com muitos alunos, e a visão deles é muito forte, né? A maioria, 80% deles sonham mesmo em fazer aqueles jogos imensos, aquele projeto grande. E é difícil, eu sei o quanto que é difícil, sabe, puxar o arreio ali, puxar o freio de mão e falar, segura as pontas. Não, assim, eu acho importante falar assim, vale a pena sonhar? Vale. Eu conheço casos de profissionais brasileiros que estão trabalhando em mega produções? Sim. Eu estava conversando com um amigo meu no Facebook hoje de manhã sobre a produção que ele está participando no Hobbit. Ele é de Londrina, designer, fez uma empresa de games em Londrina, fechou a empresa dele, mandou currículo para fora e está trabalhando com o Hobbit. Legal, brasileiro. A gente tem caso. O ex-presidente da Bra Games está trabalhando na Ubisoft. Tudo bem. Só que assim... Isso é diferente de você, vou fazer uma empresa igual a Ubisoft. Entendeu? A gente está falando de um mercado internacional, a gente está falando de investimentos de milhões. Então, vamos lá, calma. Se eu puder especificar um pouco melhor, é que assim, a gente realmente começou pequeno, a gente fez 2 jogos para a web, a gente lançou os 2, então a gente teve a experiência de conseguir começar, terminar e lançar, e foi muito legal. E o próximo passo que a gente está dando é, inclusive, a remasterização de um título de web para PC, para tentar seguir, né, devagarzinho. Agora, a gente teve uma experiência fantástica negociando na web, né? No FGL e tudo mais. Tivemos jogo no Armor Games, no Congregate e tudo mais. Agora, para PC, a gente está diante desse abismo que é terminar de fazer o jogo e ter ele publicado. Tá.
Eu vou comentar duas coisas específicas assim que estão acontecendo agora que é importante. Por exemplo, a Intel tem um programa para desenvolvedores de PC, em que ela dá apoio, ela chega a dar uma máquina do Ultrabook para o desenvolvedor para desenvolver games, usando aquele equipamento, e os melhores games que passam por isso, que são escolhidos, são indicados para as OEMs. Ou seja, você pode pegar o seu jogo e a gente apresenta o seu jogo, por exemplo, para a Positivo. A Positivo pode colocar em todos os Ultrabooks que ela está vendendo no Brasil, o teu game está saindo lá dentro, e você recebe por isso. Então, está no site da Intel, no software.intel.com, lá tem todo esse material para isso. Isso é um foco. A gente tem outros caminhos de venda de games para PC que estão acontecendo. Por isso que eu falei, depende muito daquilo que você está trabalhando. Depende muito. Então, eu gostaria muito de conhecer o teu produto para ver se a gente consegue encaixar nesse programa, que eu que estou responsável por esse programa. Né? E eu criei esse programa para poder ajudar realmente o desenvolvedor brasileiro. Só que existem outros projetos para o ano que vem, que eu falo para vocês que está na ponta da língua, assim, dá vontade de contar, mas que vão vir logo mais, que são focados exatamente para isso. Para a gente poder criar mercado para o desenvolvedor brasileiro. Coisas que a Abragames está trabalhando diretamente junto com a Intel, que está dando todo um suporte hoje para o desenvolvedor para a gente poder ter. Porque é o próximo passo. Em 2002, quando eu e o Sakuda começamos, o Gerson já tinha fugido para a Inglaterra, né, Gerson? A gente tinha que treinar, a gente não tinha nem faculdade. Hoje, a gente tem profissional, então a gente precisa de mercado. E a ideia nossa é essa, estar com o desenvolvedor na porta, com a publicadora na porta procurando o desenvolvedor e a gente tendo novas oportunidades de negócio. Então, tem cada vez mais coisas acontecendo para desenvolvedores, sim, e eu quero conhecer o teu jogo depois com calma. Interessante é estar sempre buscando adaptação, né? Se adaptar ao mercado atual, é o que está acontecendo aqui, como muita gente está aqui, esses desenvolvedores que vieram, estão se adaptando a essas transformações que estão acontecendo agora. Por que você usa Unity? Porque eu posso publicar ele em 3, 4 tipos de plataformas diferentes, é mais fácil. Esse é um exemplo de adaptação. Se adaptar ao mercado, tanto da tecnologia usada, quanto tendência de mercado, né? Qual que é o trend, para onde o mercado está indo, está sempre se adaptando. Como foi? É todo um processo de adaptação, de amadurecimento, desenvolvimento e adaptação. Como, por exemplo, antigamente o jogo era um programador que fazia o jogo, era ele e o programa, e era, sabe, na época do Pac-Man e tal. Aí o negócio começou a ficar um pouco mais complexo, vieram 2, 3 programadores, porque o jogo era um pouco mais complexo, e foi desenvolvendo, chegou um momento que precisaram de animadores, de músicos, e disso e daquilo, e agora precisam também de administradores, pessoas que entendam de negócio para falar de negócio. Então, nosso tempo já está começando a ficar um pouquinho apertado, então vamos deixar o pessoal fazer as perguntas, senão não acontece. Pode fazer o que a gente escreveu aqui, quer dizer, eu escrevi, né? O tal do PIP, aquele lá de cima, eu botei 2 DigiCapital e Forfaz para quem quiser, quem quiser saber mais informações globais da indústria. Não são os únicos, tá? Nem necessariamente os nacionais, são os primeiros que vieram na minha cabeça. O primeiro é um banco de investimentos focado em games. Então, os caras entendem bem do babado, tem umas coisas bem legais lá. Tem bastante coisa aberta, tal. Acho que dá uma visão interessante. Forfaz, eles fizeram um relatório bem legal sobre a indústria, para a indústria da Irlanda. Então, também dá uma visão de cadeia. E tem um pessoal de Seattle fez umas coisas. Enfim, tem umas outras coisas que eu... Depois tem algumas comunidades, provavelmente... Quem que está no Boteco aqui? Já? Bom, Boteco, beleza. Videogames Brasil... um pouquinho menos, mas também parecido. Tem um monte de gente que está nos dois, tipo a gente acha que está nos dois. Mas fanpage da Abragames, ninguém. Pô, fanpage tinha que botar lá. Associação Nacional dos Desenvolvedores. Importante, né? É importante estar por dentro ali do que está acontecendo. A gente vai, acho que não sei se em algum momento. Bom, o Fred falou um pouquinho sobre isso já na outra mesa. Mas a Abragames tá preparando aí uma série de coisas para poder interagir mais com os pequenos desenvolvedores, tá? Então a gente espera por novidades até o final do ano. LinkedIn o LinkedIn quem está no LinkedIn aqui e quem que está no Games Brasil? Pô. Então pelo menos tem alguém, né? Além de, o Games Brasil são dos moderadores também. O que eu acho legal é ter uma coisa mais business, né? Que de um modo ou de outro, por mais que eu tente ter umas discussões de business no boteco e tal, mas não são tantas, né? Então acho que é interessante a gente também ter um pezinho lá no Games Brasil. Por quê? Porque mesmo o pessoal de fora,
quando vai procurar a gente do Brasil, vai procurar onde? No LinkedIn, né? Então, é importante ter o perfil de vocês em inglês, o perfil da empresa de vocês em inglês no site e no LinkedIn. É legal estar no Games Brasil, esse tipo de coisa, e outras comunidades de games no LinkedIn, internacionais, tem várias. Então. E aí eu coloquei 3 sites que eu gosto bastante. Tem o VentureBeat, que tem uma parte só de games, que é bem legal. Acho que não dá para... o mercado de games não dá para ficar dependendo só de informação em português. Tem que realmente pegar a informação de primeira mão. E eu gosto muito desses 3 sites. Bom, Gamasutra, que acho que é o mais famoso de todos, né? E o Games Industry também, que eu gosto bastante. Tem outros também, mas enfim. Mais importante, as regras do Brasil são muito específicas para o Brasil. Então, você vai ler no Game Industry, vai ver algumas coisas lá, vai tentar fazer um jogo baseado naquilo. Cuidado. Acompanhem a discussão nacional. Não, é óbvio, mas eu estou levantando a lebre porque às vezes o pessoal acontece isso. Porque eu li no Game Industry e não deu certo. Adaptem, cuidado, acompanhem os outros desenvolvedores, conversem com os desenvolvedores para entender o que está acontecendo. Principalmente com os desenvolvedores mais antigos que já passaram dos 5 anos. Por que eu pergunto 5 anos? Porque a mortalidade das empresas de games acontece entre 3 aos 5. 2 ou 3 de 5 anos. Está aqui, mais 5. Ali, não, então, tem mais. São os sobreviventes, né, da geração. Aqui. Vamos deixar o pessoal fazer mais algumas perguntas rapidinho. Tem mais uma ali e tem uma aqui. Expulso do palco aqui. Oi, eu sou o Vitor da Sword Tales, a gente está desenvolvendo o jogo Thorin. O que eu queria saber é assim, existe um mercado voltado para mobile, captação de recursos, monetização, microtransação, e existe também um nicho que está crescendo no Brasil, que são os jogos com narrativas autorais e voltados mais para um produto cultural. Porque eu acredito que os jogos eles estão sendo muito vistos assim como tecnologia. Para mim indústria criativa e cultura. Uhum. E se existe, se vocês sabem como é que vai ser o futuro e tal, inclusive o nosso jogo é o único jogo escrito na Lei Rouanet, que está sendo avaliado atualmente, e eu queria saber qual é a visão de vocês para o futuro nisso, porque a gente tem cases de sucessos no exterior, por exemplo, o Papo Io, que está aqui, ele recebeu um investimento de 1,5 milhão, tem o Journey, o Limbo, o Direster, que receberam investimentos e são cases de muito sucesso e aceitação no mercado internacional. E eu acho que tem poucas políticas públicas voltadas para o game como um produto de cultura, assim como o cinema é. Eu queria saber a opinião de vocês sobre isso. Isso mudou. SB Games, a gente teve uma mesa com o pessoal lá e já foi bem claro nisso. Games é considerado audiovisual e está dentro das mesmas leis do cinema. As mesmas. Ou seja, game hoje é considerado audiovisual, é considerado um produto de cultura, sim. Uma das empresas mais antigas do Brasil hoje é a 44 Bico Largo, ela trabalha diretamente com games e cinema. 44, acho que mudou o nome, não é mais Bico Largo, do Ale. Trabalha com games e cinema, concordo com você, isso só tende a crescer, né? E a gente está falando de gamificação. E aí qualquer coisa pode ser gamificada e não é uma questão de tecnologia, é uma questão de narrativa, né? E é a narrativa que movimenta. E isso, para mim, vem diretamente para onde eu estudo, porque eu não sou da área de técnica e eu não sou da área de administração. Minha administração está mais para a área de mestrado. A minha formação é a antropologia. E a minha formação é ligada à influência dos games, porque jogo não é tecnologia. Jogo, na realidade, é o relacionamento, o ato de jogar. E a Abra Games já está trabalhando numa parceria com a Ancine, que está muito interessada em se aproximar do mundo do universo dos games. Então a gente já está trabalhando nessa parceria, a gente já está em comunicação direta com eles, e tem pessoal de TV, como o de ontem, não sei se vocês estiveram aqui, muita TV, sabe, TV Cultura, Play Globo, TV, Globo, todo esse povo, todas essas pessoas estão muito interessadas em games e a associação já está vendo como a gente vai poder linkar tudo e começar a trabalhar em projetos. Inclusive, seria um prazer que você também pudesse estar conversando com o pessoal da Abra Games para trocar figurinhas, entender, se aproximar. Já está ótimo para a gente poder fazer isso, porque a gente tem que ter mais casos no Brasil para trocar. Para não ficar assim, eu sou o único. Não que eu puder fazer, porque o jogo é excepcional, é uma obra de arte. E agora a gente tem que ver como que vai... É aquilo que a gente falou no começo. O produto está ali em cima da mesa e o mercado está lá. Não é só finalizar o produto, tem que saber como chegar e encaixar. O Thor é uma obra de arte, é maravilhoso o jogo. Agora a gente vai ter que ver como a gente vai conseguir
transformar, porque vai ter que sofrer algumas transformações para se modelar, se encaixar no mercado, porque o mercado já é são coisas bem diferentes, o mercado, e por mais que o seu jogo seja lindo, seja bacana, fun, sabe, de jogar e tal, mas como que ele vai se encaixar no mercado? Porque o mercado tem alguns moldes específicos e infelizmente, infelizmente o jogo vai ter que sofrer certas transformações, vão ter que, por mais criativo, fun, só divertido, tal, vai ter que ter certos formatos para se encaixar no mercado. Isso já está conseguindo. Não, acho que bom, primeiro acho que as próprias sugestões que a banca deu para vocês, acho que foram legais, né? Outra coisa é que os publishers falaram também na mesa de publishers, quer dizer, tem publisher, assim como as empresas, os GDs, os publishers também têm especializações, né? Então, por exemplo, a Paradox tem uma diferença da Chilinho, etc, etc. Né? Então, conhecer os outros lados da cadeia bem e saber quem procurar é super importante. Né? Então, eu sou um gamer um pouquinho diferente, quer dizer, eu sou um PC gamer, na verdade. Basicamente, se eu pegar o meu total de horas, foi basicamente em Civilization e Warcraft. Não é WoW, é Warcraft e Civilization. Basicamente foi isso que eu joguei na vida. E eu comprei recentemente o Team velho lá no GOG, porque depois de tanto jogar a versão pirata, né, eu falei, não, deixa eu comprar aqui o Team, né, pô. E foi engraçado, porque eu joguei o Bad Pigs, eu falei, pô, mas o Team era mais legal. Aí eu comprei o Team. Mas, enfim, só para ter um gancho, eu acho que o PC não vai morrer, mas é diferente do que a gente tinha antes. Né? E aí o negócio do que você falou, acho que eu tenho, por exemplo, acho que tem mais cara de Paradox do que dos outros. Né? Então, mesmo que não seja Paradox, ele vai poder te falar, não, procura fulano e ciclano que não é exatamente o meu, mas... Então, explorando o ecossistema. Putz, isso aqui, uma das coisas legais da nossa área é que as pessoas são abertas a compartilhar informação. Então, não é todo o setor que é assim, então vamos aproveitar isso. Então, acho que a gente vai ser expulso daqui, sinceramente. Última pergunta. Depois a gente vai estar por aí. Então ele estava na frente. Vamos fazer o seguinte, eu acho que faz todas as perguntas que tiver e a gente não necessariamente a gente vai responder todas, mas pelo menos a gente sabe o que é, o que vai. Microfone. Eu sou o Guilherme da Hoplon, tudo bom? Minha pergunta é a seguinte, a gente viu várias empresas internacionais chegando aqui falando, desenvolvam jogos para nós. São publicadoras, etc. Inclusive, algumas desenvolvedoras também procurando desenvolvedores aqui para desenvolverem para eles. Eu queria saber qual é o tipo, na verdade, de investimento que eles estão fazendo no mercado nacional. E se estão, ou se estão falando só, não, desenvolvam para a gente que daí a gente publica e coisas do tipo. Eu queria saber qual é o tipo de investimento mesmo. Existem... Vamos fazer tá. Vai as perguntas só depois a gente fala, ok. E depois, até a Hoplon também é publisher também. É importante comentar, a Hoplon também é publisher, é nacional, é importante. Oi, pessoal, tudo bom? Oba. Obrigado por vocês estarem aqui. Eu sou o Davidson do Estúdio Foma, a gente já está há 5 anos só que no ramo de propaganda e tal, e virou de a gente mudar, vai para os games agora e tal. E a gente teve um padrinho da Microsoft gringo que falou para a gente, pô, o projeto é do caralho, vão lá, fazem, a empresa é muito boa, vocês atingiram um faturamento anual bacana para vocês conseguirem investimento e tal. E eu fui falar com um dos investidores, um anjo no caso, e a gente passou em todos os critérios, inclusive criativo. Quando eu falei que era um game, o cara riu na minha cara. Aí eu queria saber de vocês que tipo de suporte, no geral, da Abra Games, já que vocês já estão aqui passando informação para a galera, né? Vocês poderiam dar por empresa que já existe, por exemplo. Para quem está começando, é sempre mais difícil. Mas para a empresa que já existe, parece que é mais fácil e está super mais difícil. Sim. Aí que tipo de suporte vocês dariam para a gente, entendeu? Tá. Obrigado. Valeu. 2 perguntas muito semelhantes. Dá para responder junto. Mais alguém? Só para a gente fechar? Última. Mais 2? Então vai. Os 2 a gente fecha para a gente responder.
Eu posso começar? Tá. Perim da Dug Studio. Tem uma coisa que vocês falaram antes que para mim chamou muita atenção. Vocês falaram com muita segurança depois do Vitor perguntar que jogo é audiovisual. O governo está vendo como audiovisual, lindo, beleza. Só que bem na parte administrativa tem uma questão, tributação. O jogo cai lá no anexo 5 do Simples, software e tal, enquanto você tem uma categoria de criação de audiovisual, de multimídia. Não, pior, ele tá classificado como jogo de azar. É imposto mais caro ainda. Sim, então. Mas existe uma tributação sobre audiovisual, que é completamente diferente, que é muito mais amigável. Sim. E aí, assim, que limbo é esse, sabe? Como que você lida com isso? A gente está num limbo, mas está... Deixa, vai. Tá. Eu estou com vontade de responder. Só pra você ver, assim, que posição que a Abra tem, que possibilidade que tem em cima dessa questão. Olá, meu nome é Vitor, eu sou da Make Games, de Campinas. Bem em cima do que os dois últimos falaram, assim, acho que o mercado de game ele tem uma característica muito comum de todo o mercado de diversão e entretenimento, que é a concentração do revenue. E eu acho que isso espanta bastante os investidores na hora que você chega com um plano, principalmente quando você está no estágio bastante inicial. Então, dizer que investidores são avessos a risco é brincadeira, né? Mas assim, eles medem o risco e tentam minimizar, isso faz parte do trabalho deles. E acho que essa sensação de, na hora de buscar um investimento, tem pouco no Brasil. E ainda quando é um mercado de tamanho risco, eu acho que eles ficam um pouco com o pé atrás, assim, só complementando. Acabou? Podemos responder? Então tá, eu acho assim, inicialmente, existe investimento sendo feito no Brasil? Sim. A gente tem casos de publicadoras que estão colocando recursos para abrir escritórios no Brasil, pagando equipe e tudo mais. Né, o Tim. Estão desenvolvendo escritórios no Brasil, com equipes no Brasil, às vezes para desenvolver e vender no Brasil, às vezes para desenvolver e vender fora. Tem os dois modelos. E, ao mesmo tempo, a gente já tem, e aí eu vou puxar a sardinha de vocês, estúdios brasileiros que estão se tornando publicadores e estão começando a fazer investimento de projetos nacionais para vender no Brasil e fora do Brasil. Então, alguém que tem interesse de vender algum projeto, procure a Hoplon, tem vários projetos também, uma das publicadoras que também estão presentes aqui. A ajuda que a Abra Games está dando hoje para tirar essas dúvidas e essas questões, tanto da área de investimento e tudo mais. As palestras que a gente está realizando são uma delas. Especificamente eu, o Gerson e o Sakuda, estamos preparando um curso de extensão para trabalhar junto com universidades, junto com grupos, para discutir e trabalhar metodologias de processo para poder produzir material, para apresentar projetos para investidores, porque mesmo o próprio investidor, você acabou de comentar bem isso, o risco ainda para investir no mercado de games no Brasil ainda é muito alto. Então, ou você encontra um investidor específico, ou você vai criar investidores específicos para investir em games. O Sakuda pode comentar melhor. A gente está preparando, isso aí ainda já tem uma verba alocada, tal, que o pessoal do Big conseguiu, para alguma coisa, para treinar investidores e empreendedores de games. Então, porque não adianta só a gente treinar vocês e o pessoal dos investidores não estarem preparados para entender o que vocês estão falando, né? Então, também tem alguma coisa que a gente está formatando e isso deve sair no ano que vem, tá? Tem uma outra coisa que a gente fala bastante de angels, tá? Mas uma coisa que o Cássio falou ontem que é importante, quer dizer, não foi o Cássio, foi o Bob, eu acho, que falou que mesmo lá nos Estados Unidos, 94% das pessoas que vão procurar venture capital não conseguem, tá? Então não é que, assim, mesmo que tem que estar como alternativa, mas a gente tem que saber que tem que procurar, etc. E é possível você conseguir investidores, mas mesmo assim tem vários que não conseguem e isso não é necessariamente o fim do mundo. Quer dizer, você consegue fazer a empresa crescer organicamente, com outros fundos, etc. etc. A pergunta do imposto. Continuamos no limbo ainda. O governo reconheceu publicamente no SB Games em Brasília que isso está errado e que eles têm que mexer. Isso nunca aconteceu. Então, isso também foi um movimento importantíssimo. A gente conseguiu. A Abra Games está trabalhando com o governo já há muito tempo para mudar um pouco esse formato. Isso não é fácil estruturalmente. Tá? Existem maneiras de você organizar um pouco o seu pagamento de impostos aí. Dá para a gente depois trocar figurinhas, conversar junto, como é que você faz essa questão. Mas ainda temos que conviver com esse problema por um tempo. Mas isso já vem sendo mudado na base
para depois modificar completamente. A gente já está tendo entrada de produtores que vão produzir videogames no Brasil, fábricas. Isso não tinha antigamente, porque os impostos antigamente eram muito altos. Isso também está mudando. Então, e esses cenários que a gente vivia batendo faz 5, 6 anos discutindo, isso já vem mudando. Finalmente, a gente está tendo agora opiniões formadas do governo, que é parceiro de games, que reconhece a importância de games. Ontem, né, a gente estava com a mesa alocando gente para games, que não tinha antes. Está alocando gente para games, né, e o que é importantíssimo. Hoje ele é aliado da indústria de games. Ele não é inimigo, então a gente não pode... Pelo menos a gente tem várias pessoas infiltradas lá que são aliadas. No mínimo, a gente pode falar isso. Também. Consegui? Matamos todas? Na verdade, se conseguindo ou não, a gente tem que cair fora. Temos que sair.